Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma obra fundamental para entender o Brasil, o que é racismo estrutural, do Silvio Almeida. O racismo, como essa imagem sugere, é tipo um iceberg, né? Tem aquela pontinha que todo mundo vê, mas a parte gigantesca, a mais poderosa, está debaixo d'água, sustentando tudo. E é essa estrutura que a gente vai desconstruir juntos hoje, usando as ideias do autor como nosso guia. Nosso roteiro de hoje é bem direto, olha só. Primeiro, a gente vai entender a própria ideia de raça. Depois, vamos passar pelas três dimensões do racismo: o individual, o institucional e, claro, o estrutural. E para fechar, vamos entender por que saber a diferença entre eles é tão, mas tão importante. Então, para começar, tem um ponto que é simplesmente impossível ignorar. Não dá para falar de racismo sem antes a gente entender o que é raça. Pode parecer uma pergunta simples, mas a origem e o propósito desse conceito são a chave para abrir todo o resto da nossa conversa. E aqui fica a pergunta central: o que exatamente significa raça? A primeira coisa que talvez venha à mente é biologia, DNA, essas coisas. Mas o Silvio Almeida nos faz um convite para olhar em outra direção, para a história e principalmente para as relações de poder. E aqui está o pulo do gato. Segundo Almeida, raça não tem nada a ver com biologia. É, na verdade, uma invenção. Uma invenção política, criada lá na modernidade por uma função muito específica: classificar as pessoas, criar hierarquias e justificar sistemas de dominação como a escravidão e o colonialismo. Ou seja, nunca foi sobre ciência, sempre foi sobre poder. Ok, entendida essa base, vamos avançar para ver como essa ideia se desdobra na prática. E a nossa primeira parada é na forma mais conhecida, mais visível do racismo. Aquela que acontece no dia a dia, no nível de cada pessoa, através do preconceito e da discriminação. É fundamental a gente pensar o racismo nessas três dimensões que estão totalmente conectadas. A jornada começa na individual, que é a mais óbvia, a que a gente vê nas notícias. Mas para entender o problema de verdade, a gente precisa ir mais fundo, camada por camada, até chegar na base que sustenta tudo. E tudo geralmente começa aqui, com o preconceito. Ele é o componente mental, sabe? Aquele juízo que a gente forma antes de conhecer. Aquela opinião baseada em estereótipos. É como uma semente que nasce na mente de uma pessoa e se manifesta primeiro como uma atitude interna. E quando essa atitude mental sai da cabeça e se transforma numa ação concreta, aí a gente tem a discriminação. É, literalmente, o preconceito em ação. É tratar alguém de forma diferente e injusta por causa da cor da pele, como, por exemplo, negar um emprego ou seguir uma pessoa numa loja. Agora, vamos ampliar o nosso foco. A gente vai dar um zoom out, sabe? Sair do indivíduo e começar a olhar para as organizações, para as empresas, para o governo. O que acontece quando o racismo não está só na cabeça de alguém, mas está embutido nas regras do jogo. E aqui, a perspectiva muda completamente. No racismo individual, a gente olha para o comportamento, para a intenção da pessoa. Já no racismo institucional, a intenção deixa de ser o mais importante. O que importa de verdade é o resultado final que as normas e as práticas daquela organização produzem. Isso significa que uma empresa, uma escola, um hospital podem gerar resultados racistas simplesmente seguindo o seu funcionamento normal. Ninguém ali precisa ter a intenção de prejudicar. O próprio sistema, ao operar do jeito que sempre operou, acaba criando e mantendo desvantagens sistemáticas para certos grupos raciais. E agora, a gente chega ao coração da obra do Silvio Almeida. Aqui, o racismo deixa de ser visto como um defeito no sistema. Ele passa a ser o próprio sistema. É a base, o alicerce sobre o qual a nossa sociedade foi construída e se organiza até hoje. E olha, a melhor definição talvez seja essa citação do próprio autor. O racismo é um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e das instituições. Em outras palavras, é uma força tão profunda que nos molda sem que a gente nem perceba. Ele simplesmente está lá. E o que isso quer dizer na prática? Que para o Silvio Almeida, o racismo não é uma doença, uma anomalia na sociedade. Pelo contrário, ele é parte do funcionamento normal dela. É ele que ajuda a determinar de forma estrutural quem vai ter acesso a recursos, a poder e a oportunidades. E onde a gente vê isso? Bom, em praticamente toda a parte. Ele se manifesta na forma como as leis são criadas e aplicadas, no jeito como a riqueza é distribuída no país, em quem ocupa os espaços de poder na política e até mesmo nas ideias que a gente considera senso comum. Ele está na estrutura de tudo. Bom, e para a gente ir fechando, por que é tão crucial separar esses três conceitos? Porque faz tanta diferença entender o individual, o institucional e o estrutural.
porque é só entendendo essa diferença que a gente consegue ver a imagem completa do problema. A grande conclusão é que esses 3 níveis não existem isoladamente. Eles se alimentam o tempo todo. Um ato individual de racismo reforça as práticas de uma instituição, que por sua vez é sustentada por toda uma estrutura social racista. É um ciclo e que só pode ser quebrado quando a gente entende como todas as partes funcionam. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para reflexão. Uma pergunta que a obra de Almeida coloca no centro do debate. Se o racismo é um elemento que estrutura a nossa sociedade, o que é preciso fazer para de fato transformá-la? A resposta certamente vai muito além de soluções individuais e nos força a olhar para as próprias bases da nossa organização social.